avançando no presídio e outros irmãos participando ali. Então, o pastor Tiago tem sido uma bênção aqui na nossa igreja. E ele vai trazer a palavra de exposição ainda contínua, Malaquias. Então, vamos orar para que Deus o abençoe. Estenda as suas mãos em direção ao pastor Tiago. Interceda por ele nesse momento. Senhor nosso Deus, aqui está o teu servo, que o Senhor já tem falado ao seu coração, porque sabemos que ele já se debruçou no texto da tua palavra, que já meditou no texto da tua palavra, que o Espírito Santo já falou ao seu coração, e agora, ó Pai, que o Senhor o use como instrumento em tuas mãos, para que ele seja, ó Deus, o pregador da tua palavra com autoridade, ó Deus, com poder e com unção. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu me ajeitar aqui. Abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Malaquias, último livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Você pode localizar em Mateus e voltar algumas páginas que você vai encontrar com facilidade. Malaquias. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 2 e vamos dar sequência no capítulo 3 até o verso 5. Malaquias 2, 17 até o 3, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês têm cansado, Senhor, com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando pergunta, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito ou temor por mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, eu acredito piamente que a pregação expositiva continuada é o melhor sistema nutricional para a igreja, porque, sinceramente, eu nunca escolheria um texto desse para pregar, mas é a palavra do Senhor. Então, o Senhor fala conosco através de toda a palavra, e que bênção poder ouvir a palavra toda de Deus.
Vamos selecionar aquilo que a gente gosta, né? Fazer essa folha aqui da Bíblia eu não gosto, vou arrancar. Tem alguns teólogos que fazem isso, infelizmente, mas nós não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o obreiro de Deus seja plenamente preparado e apto para toda boa obra. Então, vamos nos debruçar sobre esse texto. Malaquias provavelmente é o último profeta, escritor do Antigo Testamento. Ele deve ser contemporâneo de Neemias e Esdras. Ele estava naquele período. O povo tinha voltado do exílio babilônico, que já não era mais a Babilônia, já estava no processo de troca de impérios ali, provavelmente Império Persa nesse momento. E eles voltaram desse momento de disciplina do Senhor. Lembramos que o exílio nada mais foi do que a disciplina do Senhor sobre o seu povo. E é nesse contexto que Malaquias vem falando. Se tem uma questão que é muito forte no livro de Malaquias, é a ênfase na aliança, a ênfase no pacto que Deus tem com o seu povo. E esse livro ele vem de encontro com o povo de Judá, os chamando para a renovação da sua fé. Eles estavam desanimados e rebeldes. Como o desânimo é algo comum no meio do povo de Deus, né? Nós lemos isso nas Escrituras, e se nós sondarmos o nosso coração, como é um pecado comum que pode atingir o nosso ser? O desânimo, a frieza, a apatia espiritual. E eles estavam nesse cenário, e Deus vem então falar com ele. Eles não estavam observando a lei do Senhor mais. Aquele povo que era chamado povo da aliança não estava zelando pela aliança. Eles estavam adulterando, se casando com mulheres de povos estranhos, que os levava a adorar a outros deuses, e eles achavam que estava tudo bem. Eles fraudavam os seus funcionários, não pagando aquilo que deveriam, explorando, e achavam que estava tudo bem. Vivendo uma fé fingida, irmãos. Eles iam ao templo. Deus fala para os próprios sacerdotes que bom seria se vocês fechassem a porta e o último que sair apaga a luz. Deus falou isso para eles. Uma fé fingida, uma religiosidade morta, um culto sem um coração sincero, sem um coração íntegro, sem um coração grato a Deus. Um culto por religiosidade, por cumprimento de tabela. Esse é o cenário de Malaquias. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez a sua vida com Deus tenha se resumido em vir aqui aos domingos de vez em quando, e ficar em pé durante as músicas, se sentar para ouvir a pregação, mexendo no WhatsApp, vendo o resultado do jogo do seu time do coração, olhando para o relógio, vendo cada segundo passar, porque não vê a hora disso aqui acabar. Religiosidade. Não fazia sentido o culto para eles. Cumprimento de tabela. Talvez para você vir no culto é uma penitência, é uma perspectiva católica de infusão de graça, assim como a missa. Talvez seja isso. Talvez alguns aqui nessa noite possam vir por tradição de família.
daí tanto faz, vir ou não vir, quando der a gente vai, quando não der a gente não vai. É só uma tradição, é muito bom. Não tem programas bons de televisão no domingo à noite, é sempre aquelas mesmas coisas. Então, depois a gente vê as rodadas ali dos melhores lances do futebol e está tudo certo. Ficamos atualizados quanto às notícias. Outros ainda talvez pensem: se sobrar tempo depois do meu lazer, ou se der depois de eu terminar os meus estudos que eu tenho, e o meu trabalho que eu tenho, se sobrar alguma coisa, daí eu vou para a igreja, eu vou louvar ao Senhor, vou cultuar com os meus irmãos, vou, melhor dizendo, assistir o culto. Isso é terrível, vir assistir o culto. Você não vem assistir o culto, você vem prestar um culto ao Senhor. Nosso culto é ativo a Deus, não é passivo. Nós aqui na frente não somos estrelas musicais, somos cooperadores para que a igreja possa cantar ao Senhor. A pregação não é um cumprimento de tabela que precisamos ter isso todo domingo. Não, é Deus falando com a sua igreja. Eu creio, irmãos, no poder da pregação, que Deus fala com o seu povo através da pregação. Nem sempre fala o que a gente quer ouvir, né? Mas Deus fala. Será que Deus aceita qualquer coisa? Será que Ele se agrada de destinarmos o resto, a sobra, para Ele? Será que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando não damos importância ao culto? Será que nossos dízimos e ofertas são aceitos por Deus, quando nosso coração não está nele, se alegrando pela providência que Ele dá a nós, a cada dia? O que está por trás dessas atitudes nossas, desse coração nosso? O que estava por trás do coração do povo de Judá, para entregar ofertas meia boca para o Senhor? Aquele cordeirinho manco, Deus tinha instituído que tinha que ser o cordeiro perfeito, o melhor. Mas não, os sacerdotes estavam aceitando qualquer coisa, e o povo estava levando qualquer coisa. Então é o cordeirinho manco que não dá para vender, não dá para fazer nada, então vamos dar para o Senhor. Deus aceita tudo, e daí até se justifica, sabendo que não é verdade dentro do seu coração. É para Deus, Deus não olha a aparência. O que está por detrás da frieza espiritual, irmãos? Do povo que vive num mundo caído. Irmãos, eu creio que Deus nos fala nessa noite através do livro de Malaquias. Se não é essa situação que você está vivendo hoje, glória a Deus, mas deixa arquivado aí, porque um dia essa palavra terá que ser aplicada na tua vida também. A história do povo de Israel é marcada por isso. O povo ouve a lei, fala: nós seguiremos tudo que o Senhor mandar, e passa algumas páginas das Escrituras e o povo está caindo no mesmo problema, no mesmo pecado, na mesma obstinação. Então, ouçamos a voz do Senhor. Abra o seu coração, abra o seu ouvido para a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ainda que seja dura, muitas vezes, a palavra para nós, mas nós precisamos confiar na soberania, na bondade, na justiça de Deus e descansar esperançosamente nele. E por isso, o título da nossa mensagem nessa noite é o caráter do Deus justo que nós cultuamos. O caráter do Deus justo que nós cultuamos. Ou se você quiser inverter o adjetivo, o caráter justo do Deus que nós cultuamos. Deus é justo, e nós vamos ver isso aqui no texto das Escrituras, nesta noite. Verso 17 do capítulo 2 diz assim:
Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. O profeta falando para o povo. Imagina você sendo exortado pelo profeta. O profeta era a voz de Deus ao povo, diretamente ao povo. E Deus chega aqui diante de nós nessa noite e fala: profeta, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Que palavra dura, né? Por isso que começa lá no capítulo 1 falando Massá, profecia de peso, né? Deus dando uma sentença ao povo de Israel. Mas não é uma sentença de morte, irmãos, mas é uma chamada de atenção, porque Deus corrige ao filho que Ele ama. É assim que diz a palavra do Senhor. E o profeta fala isso, como boca de Deus: vocês têm cansado ao Senhor com as suas palavras. E daí o povo responde: como o temos cansado? O que nós estamos fazendo que nós temos cansado o Senhor? O que nós estamos falando? Como se eles não soubessem de nada. E Deus ainda responde: vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem maus são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: aonde está o Deus da justiça? Irmãos, imagina um filho que sempre pensa ter a razão, um filho adolescente, que sempre pensa ter a razão. Tudo que o papai e a mamãe falam estão errados, ele é o dono da razão, ele está certo. Ele responde de maneira dissimulada, ele bate o pé, ele faz birra, não respeita a ordem dada pelos seus pais, ele não é grato pelo alimento colocado na mesa com o suor do trabalho do papai, pela provisão de Deus. Ele não é grato pelas roupas limpinhas e passadinhas que a mamãe deixa no guarda-roupa, empilhadinhas, dobradinhas ali. Ele não se lembra das noites mal dormidas dos seus pais quando ele estava doente. Esse filho, ele não imagina, nem consegue pensar como foi os seus primeiros passinhos. O cuidado dos seus pais olhando para ele, caminhando, e: será que vai cair? Eu vou pegar ele aqui. E daí a mamãe pegava, passava um lençol assim debaixo do bracinho e levava ele para os primeiros passinhos com todo cuidado. Ele não lembra disso. Esse filho é um resmungão, é um ingrato. Esse filho não cumpre as suas obrigações de honrar seus pais, e pior ainda, ele acredita estar no direito de ofender a dignidade e o caráter dos seus pais, dizendo que os seus pais são injustos e são negligentes com ele. Pior de tudo, esse filho está tão acostumado a reclamar que ele nem percebe que ele faz isso todos os dias, e o quanto ele desagrada os seus pais com isso. O que você faria com esse filho? Tem irmãos que falam: vou entregar para Satanás, né? Igual Paulo, né? Mas o que você faria com esse filho, se fosse o teu filho? Você acha que você estaria contente? Você estaria satisfeito com esse filho? Certamente que não, irmãos. Essa história retrata algo muito parecido com o que está acontecendo no texto de Malaquias. O povo é esse filho resmungão. Desde o capítulo 1 a gente está vendo isso. Olha lá no capítulo 1 comigo. Deus fala para o seu povo, verso 2, Deus fala para o seu povo: eu sempre os amei. E o resmungão fala: de que maneira me amaste? Daí Deus vem com a maior paciência e responde: eu escolhi você, eu cuidei de você, amei a Jacó.
mas não escolhi Esaú. Olha que filho ingrato, ele não reconhece o amor do pai. E aqui no capítulo 2 acontece a mesma coisa, é a mesma métrica. O Senhor fala para o seu filho, para Judá, para o povo de Israel: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E eles perguntam dissimuladamente: mas como temos cansado o Senhor? Com que palavras? Se fazem de louco. E ele fala: porque vocês dizem isso, isso, isso e isso. Deus está cansado das palavras desse povo, que se diz seu povo, mas que não o honra como pai e não o respeita como Senhor, assim como está falando lá no capítulo 1, que nós já vimos nesse púlpito sendo pregado. O termo aqui empregado aqui de Deus está cansado é Deus está afadigado. É o mesmo termo que era usado para um escravo que recebia muito trabalho no seu dia e no final do dia ele estava esgotado. Esse é o termo que está sendo utilizado aqui. Deus está esgotado das palavras de vocês. Vocês estão cansando o Senhor com as palavras de vocês. Você acha que essas palavras que o povo estava cansando a Deus, eles falavam dentro do templo? Dentro do momento de culto? Vamos contextualizar. Você acha que o povo entrava para cantar no templo ou entregar o cordeiro para o holocausto e daí eles blasfemavam contra Deus? Ou era fora do local do templo? Ou era no dia a dia? Ou era nos negócios deles, que eles falavam: Deus não existe, cada um por si? Irmãos, dentro do templo era religiosidade, era aparência, era entrega o cordeirinho aqui, faz uma expiação ali, está tudo certo. Mas o problema que a palavra de Deus nos mostra do povo de Israel, do povo de Judá, melhor dizendo, é extra-templo. É lá fora que o povo vivia como se Deus não existisse. Era lá fora que o povo falava as coisas de Deus, contra Deus, no seu modo de viver, até mesmo nas suas próprias palavras, pela literalidade aqui do texto. Eles deviam falar entre si: Deus é injusto, olha, nós aqui, Ele falou que nos amou, que nos escolheu, nós estamos aqui. Lembra do tempo de Salomão, como a gente era grande? Como o texto das Escrituras nos diz, não existia nem bronze nem prata em Israel, era só ouro. E agora eles devem estar com um latão aqui. E daí eles olha o templo como era bonito de Salomão. Deus até visitou aquele templo de Salomão e a glória do Senhor encheu o templo. Mas olha o nosso templo aqui, estamos reconstruindo. Olha que templinho feinho. Que coisinha. Nunca mais Deus veio nos visitar e encheu esse templo aí. A gente voltou para cá, mas Deus nos abandonou. Eles diziam isso. Nos nossos negócios Deus não está abençoando. Aquele tempo que a gente viajava e a gente era tido com tanto respeito nas outras nações, nós éramos como cidadãos norte-americanos andando pelas ruas do Brasil aqui, todo mundo olhando para a gente e achando o máximo. Mas hoje não. Hoje eles nos veem como refugiados, talvez. Que situação! Esse povo blasfemava. Irmãos, é curioso que esse texto aqui, ele é diferente dos outros textos, porque acontece isso muitas vezes na Bíblia. Nos Salmos, por exemplo, o salmista fala a respeito de como ele invejava os ímpios, né? Só que, diferente do salmista e de outras passagens da Bíblia, onde o servo de Deus se apresenta a Deus com a sua queixa, esse povo falava pelas costas de Deus. Esse povo estava totalmente contra
o Deus da justiça? Esse povo já não estava acreditando mais em Deus, mas eles cumpriram o protocolo religioso. Aqueles que se dizem povo da aliança têm cansado a Deus. Será que nos nossos dias, aqueles que se dizem igreja têm cansado o Senhor também com as suas palavras? Será que nós temos cansado o Senhor com as nossas palavras? Nossas convicções doutrinárias, irmãos, elas influenciam diretamente a nossa conduta. Quem é Deus para você? Quão justo esse Deus é? Quão íntegro, poderoso, majestoso é o Senhor para ti? O povo de Deus tem a audácia de colocar Deus no banco dos réus. Eles aqui, então, observa o cenário aqui, tem quase um cenário de tribunal aqui nesse texto aqui. É curioso, porque existe um réu, né, alguém que está sendo acusado, e é o povo acusando Deus. Deus é o réu dessa história. Existem os acusadores, os reclamantes aqui, aqueles que se dizem povo de Deus, o povo da aliança. Eles estão colocando Deus no banco dos réus, e como a gente vê em algumas teologias aí, botando o dedo na cara de Deus e falando, eu quero o que é meu. Existem graves acusações contra Deus. Nós vemos aqui duas graves acusações contra Deus. A primeira acusação contra Deus é: Deus não é ético, porque Ele não apenas deixa de premiar o bem, mas se agrada do mal. Ele premia o malfeitor. Ou seja, Deus é um corrupto moral. E a segunda acusação aqui que o povo faz contra Deus aqui, apresentada pelo texto, é: Deus é omisso na história, e por isso Deus semeia impunidade pela sua inatividade, sendo o principal responsável pela injustiça e pela maldade no mundo. Que sérias acusações, né? Um texto tão pequenininho, mas que implica em tanta coisa na vida. Depois nós vemos testemunha, aqui nesse texto, o próprio Deus se torna testemunha, e nós vemos também a presença de um juiz, que dá uma sentença a esse povo. Nessa nossa primeira parte aqui, vamos pensar um pouco a respeito do processo legal instaurado aqui no texto. Tá? São justas as acusações? São idôneos os acusadores? O réu é culpado de fato? Vamos pensar aqui no texto a respeito disso. Os acusadores, então, o povo da aliança, que se diz o povo da aliança. Quem são eles? Eles são os ingratos. Deus os trouxe de volta para a terra prometida. Eles são aqueles que deveriam estar levando as ofertas no altar de Deus, mas eles não estão levando a oferta. Eles estão fazendo reclamação pelas costas de Deus, estão blasfemando contra o nome do Senhor, contra o nome do Senhor, seus atributos, seu próprio ser. A justiça faz parte do caráter de Deus, irmãos. Deus não tem justiça, Deus é justiça. Eles blasfemavam contra Deus com isso. Aqueles que deveriam viver alegres como filhos da aliança, estão vivendo assim, desse jeito, reclamando. São aqueles que, desde o começo do livro, Deus fala que ama. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Esse povo ingrato é o Deus que fala: eu vos amei e eu vos escolhi. Vocês são o povo da aliança. Deus não quebra a sua aliança, mas Deus puxa a orelha. Deus disciplina. Eles têm um deboche contra Deus. Aqui, irmãos, nós começamos a ver
um dos motivos de um culto a Deus apenas por formalismo religioso, não de todo o coração, toda a alma, de todo entendimento, como o Senhor nos ensina a adorá-lo. É a ingratidão, é não reconhecer o cuidado de Deus como nosso Pai. Cultuamos de qualquer forma, porque em nossa vida Deus não faz mais diferença. Lá nos nossos negócios, dentro da nossa família, Deus se tornou irrelevante para o nosso coração. Nós somos ingratos. Nós dizemos, Ele não está olhando para as nossas necessidades, não está olhando para os nossos negócios. Quando eu falo negócios aqui, estou falando de trabalho, de sustento financeiro, inclusive. Deus não está olhando, olha o ímpio, está se dando super bem ali. Olha o corrupto, como está dando tudo certo para ele, e a impunidade o cerca, e no fim dá tudo certo, e nós no perrengue. Essa é a situação que muitas vezes nós nos pegamos também, blasfemando contra o Senhor. E às vezes pensamos, e já ouvi muita gente falando, não compensa ser justo. Compensa ser esperto. Esse povo aqui tem uma visão equivocada de Deus, que Deus só está preocupado que a gente cumpra o nosso sistema religioso aqui, vir aqui no domingo, entregar o dízimo e oferta aqui, de vez em quando aparecer no sábado, quando tem uma programação, de um Deus que parece só estar preocupado com o ego dele, sabe? Nós temos que ir lá porque senão ele vai me castigar. Essa semana eu estava ouvindo uma dessas aí, né? Que não pode comer carne na sexta-feira santa, porque senão Deus castiga, né? Irmãos, pode comer carne tranquilo, tá? Deus purificou todas as coisas. Não tem isso. Qual base bíblica para isso? Nós vivemos pela palavra. Nós não somos apegados a isso, é tradição. Isso é religiosidade morta. Isso não tem base escriturística. O Senhor Jesus não instituiu isso na sua palavra. E nós fazemos da mesma forma que outras religiões fazem, estabelecendo tradições mortas. Nós também aplicamos isso ao nosso culto, aplicamos à nossa vida, criamos paradigmas, criamos estruturas que o Senhor Jesus nunca mandou que nós tivéssemos, que Ele nunca mandou que nós realizássemos. Esse é o cenário, esse é o povo da aliança. Quanta arrogância, quanto descaso desses acusadores. Eles falam tudo isso, irmãos, mas eles não se lembram da obra de Deus na história. Esse povo não é ignorante da lei dos profetas, tá? Esse povo conhece a Bíblia. Esse povo foi aqueles que receberam o oráculo de Deus, o povo escolhido, que Deus mandou os seus profetas, o povo de Moisés, o povo dos profetas, e mesmo assim eles estão nessa situação. Porque assim como nós ouvimos de manhã, não basta conhecer, precisa crer de fato. Hoje nós temos várias opções de igreja, tem quase um self-service de igrejas, para atender os gostos mais variados das pessoas, porque as pessoas não estão preocupadas em dar a Deus um culto que o agrade, mas de estar num lugar que eles se sintam bem e recebam aquilo que eles querem se alimentar. Eu não gostaria de estar sentado aí nessa noite ouvindo uma palavra dessa, nem de ter estudado esse texto.
mas é a palavra de Deus. E eu tenho que aplicá-la. Lembra da ilustração do domingo passado, da pá e da enxada? Que vontade de pegar a pá nesse texto, irmãos, e jogar para o irmão do lado. Mas pega a enxada, puxe para ti esse texto. Nós corremos esse risco. Deus está cansado desses ingratos, cansado de ser desonrado. É interessante que esses ingratos ainda perguntam: em que temos te cansado? Eles têm essa audácia de falar: mas será que de fato é sincero? Pode ser que seja, pode ser que não é dissimulação, mas isso significa que o coração deles já estava cauterizado, eles já não conseguiam mais ter sensibilidade quanto ao pecado. Eles não conseguiam mais ver que eles estavam desagradando a Deus, que eles estavam blasfemando contra o Senhor, que o povo da aliança não estava guardando os requisitos da aliança, mas estava questionando aquele que mantém a sua aliança por amor a eles. Irmãos, quão sério é isso? Quão triste é esse cenário? E Deus ainda tem misericórdia desse povo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eles não têm consciência do seu pecado. Eles não só pecam, mas eles negam que o fazem. Eles transgredem a lei de Deus e não reconhecem isso. Eles estão equivocados. Os acusadores de Deus estão equivocados. Vou repetir: os acusadores de Deus estão equivocados. Não sabemos o que eles queriam quando eles falam que Deus não faz justiça. O que eles queriam? Que Deus fizesse um milagre? O Messias político, talvez, que viria libertar o povo e voltar então para o tempo de Salomão, onde eles eram ricos financeiramente. É isso que talvez eles queriam. Eles queriam ser libertos do Império Persa e montar agora o Império de Israel, Império da Igreja. Não quero mais ser perseguido, mas quero estar certo em todas as coisas, em todos os lugares. Irmãos, é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nunca nos negou e nunca nos ocultou que passaremos dias difíceis, que seremos perseguidos, que nos acharemos diante das autoridades, mas fala que naquele momento nos será dado aquilo que é para ser falado. Esse povo está nessa situação. Mas vamos pensar sobre a acusação aqui, né? Se nós falamos sobre os acusadores, se você gosta de escrever os pontos aí, pode colocar. Primeiro ponto, os acusadores. Tá? Agora vamos para o segundo ponto, a acusação aqui. Tá? A acusação é muito séria. A acusação, como nós vimos lá, são duas acusações, né? Vamos voltar aqui. Deus não é ético, pois Ele não apenas deixa de premiar o bem, mas Ele se agrada do mal e premia o malfeitor, ou seja, Deus é um corrupto moral. E segundo, Deus é omisso na história. Deus semeia impunidade por sua inatividade, sendo o principal responsável pela injustiça. Observe que não há nada novo debaixo do sol, tá? A gente já viu isso aqui também nesse púlpito. Não há nada novo debaixo do sol. Olha as situações aqui que eu vou elencar aqui. Novamente nós nos deparamos com o problema do mal. Algumas perguntas que nós ouvimos e muitas vezes nós nos fazemos também. Por que o povo de Deus sofre e os ímpios prosperam? Por que o povo de Deus passa por lutas, por problemas? Por que o crente fica doente? Por que alguém que não teme a Deus tem sucesso e parece que não tem problemas? Eles blasfemam contra Deus e nada acontece com eles. Onde está Deus durante a pandemia? Onde estava Deus nessa tragédia de Blumenau?
Porque mães ímpias, imorais e irresponsáveis têm vários filhos, e mulheres que são filhas de Deus são estéreis? Onde está Deus quando somos injustiçados em nosso ambiente de trabalho, ou na escola, na universidade, por causa da nossa fé? Onde está a prova de que existe a mão divina dirigindo os nossos negócios humanos? Onde está Deus? Se Ele existe e é realmente santo e justo, por que estamos vivendo nessa realidade? Perguntas atualíssimas. Não precisamos atualizar a Bíblia, ela já vem atualizada. Questionamentos que nós fazemos. E esse povo aqui é pior, porque é legítimo quando nós chegamos a Deus e fazemos as nossas queixas diante do Senhor. Senhor, eu não entendo, Senhor. Abra os meus olhos para ver. Me dá capacidade para crer. Mas esse povo, ele não chegava para Deus para falar. Esse povo não considerava Deus nos seus planos e na sua vida. Era só rito religioso. Onde está a justiça nisso? Deus premia os ímpios. Deus se agrada de ver o mal crescer. Esses irmãos que fazem essa acusação, eles não se lembram nem da história do povo de Israel. Aqui a gente está falando do povo da aliança, o povo que recebeu a lei e os profetas. Se eles voltassem um pouquinho, eles vão lembrar, né? E o dilúvio? Deus não exerceu o juízo? Deus exerceu o juízo. A maldade do povo chegou ao limite. Deus, o texto fala de forma, de uma figura humana, né? Antropomorfismo, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não que Deus não soubesse, que Deus se arrepende como nós nos arrependemos, mas é uma figura para nos dizer, tentar compreender um pouquinho do sentimento de Deus. E Deus aplicou juízo. E no Egito, Deus não aplicou juízo? Olha como esse povo que hoje está lá na terra prometida saiu do Egito. Deus veio com as 10 pragas, a última praga inclusive de morte contra os primogênitos dos homens e dos animais. Deus fez juízo. Você se lembra no deserto, quando aconteceu aquela situação de alguns se levantarem contra o sacerdócio araônico, né, da casa de Corá, e Deus aplicou juízo? O texto bíblico nos diz que a terra abriu a sua boca e Corá e toda a sua família foram engolidos. Deus aplicou juízo. Novo Testamento, você se lembra de Ananias e Safira, que mentiram para o Senhor? Deus aplicou juízo. Irmãos, Deus não está inativo. Deus não está inativo. Vamos continuar o texto? Capítulo 3. Deus responde a esse povo que faz essas acusações. Olha que misericórdia, Deus faz essa tréplica. Esse povo fala tudo isso para Deus, e Deus parece que nem ergue a tonalidade de voz. Só fala: vou falar com vocês. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, quem que é o Senhor que vocês buscam? O Senhor da justiça, Tsekenu Yahvé, o Deus justiça nossa, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, ou o anjo do pacto, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer?
porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entrarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá, que até agora não são aceitáveis, e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram trabalhadores em seus salários e oprimem os órfãos, as viúvas e privam o estrangeiro dos seus direitos, e não tem temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente encontra no capítulo 3, Deus em seu amor pactual respondendo ao seu povo, fazendo praticamente aqui a sentença lavrada. O povo questiona ele, Deus está no banco dos réus, mas agora o Senhor Todo-Poderoso se levanta e fala: calma aí, deixa eu sentar aqui no meu trono. Vocês estão achando que eu sou qualquer um? Eu sou o Senhor. E Deus senta no seu trono, do lugar de onde ele nunca saiu, da onde ele nunca se absteve. Deus não foi no banheiro, sabe, deixou um tempinho lá o povo desamparado. O Senhor então lavra essa sentença, e Deus fala para o povo assim: que calma, fiquem tranquilos, fica frio, povo, eu virei. Não fiquem apavorados. Eu estou olhando tudo, está tudo sob controle, eu nunca saí do controle. Eu estou vendo tudo e nada ficará impune. Nada ficará impune. A figura do mensageiro aqui, irmãos, fala, né? Eu enviarei o meu mensageiro. Nós já sabemos quem é esse mensageiro. Esse mensageiro é aquele que vai à frente para anunciar que o rei está chegando. Aquele que é quase que um diplomata que vai no país aonde o presidente vai para organizar todas as coisas da recepção. Mas aqui esse mensageiro então é um mensageiro real. Ele chega para que o rei chegue e esteja tudo no devido lugar, para que não haja problema algum logístico. Eu enviarei meu mensageiro. E a palavra de Deus é clara para nós do Novo Testamento, que o mensageiro foi João Batista, que viria no poder de Elias. E olha o texto, que texto maravilhoso, que fala a respeito desse mensageiro. Acredito que é Isaías 40, irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me falhou aqui. Isso. Malaquias está citando Isaías, tá? Algo que o povo conhecia. Isaías 40, verso 3, diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. E lá no verso 14 diz assim: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Irmãos, não é por acaso que Malaquias cita Isaías 40. O povo conhecia a continuação e já era um chamado de atenção.
Quem são vocês? Vocês ensinaram a justiça para o Senhor? São vocês que ensinaram o conhecimento para Deus? Não, o povo conhecia a continuação, é um chamado de atenção ao povo. João Batista veio para preparar o caminho de Jesus, nós sabemos disso. Aquele que veio anunciar, preparar para a chegada do anjo da aliança, do anjo do pacto, Cristo Jesus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Aquele que na instituição da ceia disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O anjo da aliança, o mensageiro da aliança. Deus fala: eu não tardo com justiça. O Deus da justiça, de Sequenu Yavé, virá. A promessa de Deus não foi esquecida, mas o povo não entendia, ou não queria entender muito bem essa profecia. Eles esperavam libertação política, eles esperavam prosperidade financeira, nada diferente dos nossos dias, do que muitos esperam ao se converter ao Senhor Jesus, se de fato assim se converteram. E o que Deus diz é que se eles achavam que o juízo ia começar pelos de fora, irmãos, Deus fala: vai começar de dentro. Eu vou vir com justiça, mas vocês acham que eu sou igual os juízes humanos, que vão pôr o pecado de vocês debaixo do tapete, que vão julgar os outros, depois a gente negocia, fazer um negocinho aqui, vocês pagam o churrasco, está tudo certo? Não, irmãos, Deus é o justo juiz, e Ele também julgará o seu povo. Seu povo não fica para trás no julgamento. Não ache que Deus vai cometer a injustiça de não olhar para o seu povo também. Deus é justo. O povo não esperava por isso. O juízo virá primeiramente para os da casa. Deus julgará os povos, o seu povo, e depois vai julgar o mundo. Clamamos por justiça e devemos ter esse desejo, irmãos. Justiça social, devemos ter esse desejo. Olha o que Mateus 5 fala, né? Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, que serão fartos. Tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Justiça faz parte da imagem de Deus em nós, faz parte do sopro que Deus deu na narina de Adão lá, quando falou: a minha imagem e semelhança. Nós estamos manchados pelo pecado, mas ainda nós temos um resquício de senso de justiça, mas muitas vezes nós não entendemos a totalidade da justiça de Deus. E é bom que nós tenhamos sede de justiça, mas nós precisamos nos enquadrar nisso. Novamente, enxada, larga pá, pega a enxada, puxa para ti, puxa para o povo de Deus. O detalhe, irmãos, é que o povo de Deus será julgado com amor. Assim como o ourives, aquele que trabalha com ouro, ele ferve esse ouro, ele põe esse ouro em modo de fusão ali a altas temperaturas, para que toda impureza seja queimada ali, para que esse ouro fique mais puro. Assim Deus também vai fazer no seu povo, e está fazendo no seu povo, e fez no povo de Israel. Esse povo não estava entendendo, mas Deus já estava os purificando. Muitas vezes, irmãos, as dificuldades da nossa vida é Deus nos lapidando, é o ourives apurando o ouro. E daí o texto continua, fala sobre o lavandeiro, né? Deus limpa o nosso exterior também.
Deus passa o sabão, a gente canta musiquinha de criança, né? O sabão lava o meu rostinho. Deus está lavando o nosso coração mesmo, para ficar limpinho, para ficar legal. Os marmanjos. Deus faz isso, irmãos. E o texto continua falando como o ourives também que trabalha com a prata. A prata é um pouco diferente, porque quando você percebe que ela está boa, é quando ela começa a refletir o rosto do ourives. Não é isso que Cristo está fazendo em nós, irmãos? Nos tornando a sua imagem? Isso não é a santificação? Nos tornar a imagem de Cristo? Deus tem nos apurado. Não é à toa que Tiago nos diz lá no capítulo 1, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 2, está aparecendo aqui também. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ó Deus trabalhando em nós. Deus trabalha no seu povo. Deus aplica a justiça do seu povo, só que é uma justiça de amor. Deus é ético, pois Ele apenas premiará o bem e o mal será punido. Deus não é omisso na história e nunca foi. Deus é longânimo. Como diz o ditado popular, né? Deus dá corda. Deus é longânimo, mas Deus aplicará a justiça. Malaquias ensina que Deus viria quebrantar o seu povo, para que eles fossem um povo santo, para que refletissem a Deus. Irmãos, o texto continua falando que daí a oferta de Levi, dos levitas, aqueles que serviam a Deus no templo, seriam aceitas novamente, através do anjo da aliança. Somente através de Jesus a oferta e o ofertante podem ser aceitos por Deus. Somente por Cristo podemos resistir ao dia do Senhor. Quem poderá resistir à sua vinda? Somente se estivermos abrigados em Cristo poderemos resistir à vinda do Senhor Jesus. As pessoas têm ainda uma visão de Cristo pendurado no madeiro. Cristo vive. Nós cantamos aqui, irmãos, Cristo está sentado à direita de Deus e Ele virá. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é o cordeiro, mas Ele é o leão também. Não se engane, Cristo não está com a carinha de triste, pendurado no madeiro. Cristo está reinando e Ele virá. Ele tem nos aperfeiçoado. Se você faz parte do povo escolhido de Deus, você é um eleito, Ele te ama, e se necessário for, Ele te disciplinará, para que você se volte para Ele e seja santificado. Por que continuarmos como crianças mimadas? Por que continuar como um filho resmungão diante do Senhor? Por que não dar a honra devida ao nome de Deus em todo o nosso viver? Gostamos de disciplina? Somos masoquistas? Masoquistas espirituais? Não precisamos disso, irmãos. Precisamos entender o caráter de Deus. Por que cansar a Deus com as nossas acusações injustas e infundadas? Conheçamos o Senhor Jesus e o adoremos, porque Ele é a nossa justiça. Ele assumiu sobre si
a culpa do nosso pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus veio. O texto é claro em dizer que Deus viria, né? Deus veio. Cristo Jesus é Deus, é Senhor. Ele veio para assumir a culpa do nosso pecado. Mas as profecias bíblicas muitas vezes têm duplo e até triplo cumprimento. O Senhor Jesus veio nessa primeira vinda para tornar as ofertas de Levi aceitas, mas o Senhor ainda voltará para cumprir o final dessa profecia aqui, de juízo contra os feiticeiros. Conte-se uma história para você ficar acordado agora. Já estou indo para o final aqui, mas precisamos trabalhar o texto bíblico como ele merece. Então tenha paciência, ouça a palavra do Senhor com paciência e com misericórdia da minha vida também. Conta-se uma história de uma família que estava viajando numa carruagem. Pensa num cenário assim, de um cerrado, onde tem aquelas gramas todas sequinhas. Mas não era no Brasil, e eu não sei como que se chama esse bioma em outros países, né? Mas era naquilo ali, e eles caminhavam naquela carruagem ali, obviamente muito mais lento que um carro, quando de repente aquele pai da família avistou bem de longe o fogo vindo, consumindo toda aquela grama seca. E o fogo, irmãos, estava vindo com toda a fúria, porque o vento estava vindo contra o lugar onde eles estavam. Ele vinha numa velocidade bem acelerada. Então aquele pai para a carruagem, contra, obviamente, a vontade dos seus filhos e de sua esposa. E ele então pega seu fósforo, acende uma tocha e começa a queimar um círculo assim, de grama, onde eles estavam, cerca de 7 metros a 10 metros de circunferência. E ele queima esse lugar assim. E a mulher dele, quando começa a ver aquilo, entra em desespero. O que você está fazendo? Você está querendo matar nós antes da hora? E então ele quieto queimou aquilo ali. E depois de queimado, então ele colocou a carruagem bem no centro desse círculo de fogo, aonde já tinha sido queimado tudo. Então o fogo veio, irmãos, e eles foram preservados, porque aonde o fogo já queimou, ele não queima duas vezes. Irmãos, nosso círculo é Jesus Cristo. O fogo da ira de Deus, o cálice da ira de Deus já caiu sobre ele. Nós estamos guardados no Senhor Jesus. Mas ai daqueles que não estiverem no centro desse círculo. O fogo virá, irmãos. Isso é certo. Cristo é nosso círculo seguro. Ele recebeu a culpa dos nossos pecados, Ele recebeu a ira de Deus sobre si na cruz, Ele pagou a nossa conta, Ele anulou nosso escrito de dívida. Aqueles que estão em Cristo não precisam ter mais medo do juízo, porque são filhos do pacto, filhos da aliança. Mas esses devem viver de acordo com a aliança. Esses são filhos, então devem viver como filhos. Nesse texto, o juiz também é testemunha. Deus pode ser o juiz e testemunha. E Ele vem testemunhar a respeito de um povo que nem sempre está fora da igreja, nem sempre está fora do arraial do povo de Deus. E Ele fala que o Senhor Jesus virá. Observe que no meio do povo de Deus, Deus condena pecados graves, verso 5 em diante. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros. Quem que são os feiticeiros?
aqueles que buscam as coisas ocultas, que buscam horóscopo, cartomante, médium, ocultismo, vão atrás de benzedeira e toda sorte de práticas que invocam os poderes ocultos que não são Deus. Vai procurar outras forças por aí. Deus vai vir. E mais grave ainda que o texto de Samuel, quando Saul então vai lá, oferece um sacrifício que Deus não pediu, Deus fala: será que Deus tem mais prazer em sacrifícios e holocausto do que na obediência? Porque a rebeldia é semelhante à feitiçaria. Olha, que texto forte. Se os irmãos querem anotar, a referência está em 1 Samuel 15, 22 e 23. Deus virá contra os adúlteros. Nesse contexto são aqueles que casam com mulheres de outros povos, que não temem a Deus e que trazem para si a adoração de outros deuses para sua casa. Esses não têm o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Eles também são aqueles que não dão valor ao casamento. Eles são aqueles que não temem a Deus, não têm um namoro santo, não se guardam para o casamento, mas vivem a prática sexual fora do casamento. Deus vai vir com juízo. Deus vai vir com juízo contra aqueles que juram falsamente, aqueles que dizem que o Senhor Deus é o Senhor da vida deles, aqueles que cantam hinos e falam: tudo entregarei a Ti, Senhor, mas vivem vidas que nem consideram Deus em seus planos. Eles não cantam nem como oração a Deus. Eles fazem voto no dia do batismo e nunca os cumprem. Eles mentem para Deus. Eles fazem voto no seu casamento e não os cumprem. Eles mentem para Deus. Falam que adorarão o Senhor enquanto eles viverem, mas no primeiro problema da sua vida, eles questionam a justiça de Deus. Deus também virá sobre aqueles que exploram os necessitados. Olha Deus nos negócios. Eles alegavam que Deus não estava nos negócios, não cuidava deles. Deus está nos negócios. Está falando: vocês que não cuidam, não pagam direito os seus empregados. No original, o jornaleiro, o diarista, porque o diarista dependia do dinheiro do dia para poder comprar comida. Vocês que retêm o dinheiro do diarista, Deus está vendo, e Deus vai vir contra vocês. Vocês que abusam dos contratos porque sabe que a pessoa lá precisa do emprego e por isso ela não vai fazer nada, Deus está vendo. Deus é aquele que vai vir com justiça em lugar daqueles que não podem se defender, irmãos. Sobre os órfãos e as viúvas, como o texto diz, aqueles que são indefesos na nossa sociedade. Agora, tem gente dentro do povo de Deus que faz isso? Como podemos prestar um culto a Deus digno do Senhor? Como podemos vir aqui e ter uma religiosidade sadia, se nós não tememos a Deus? Se nós oprimimos o próximo, não amamos a Deus acima de todas as coisas, e não amamos o próximo como a nós mesmos, Deus virá sobre esses. A justiça de Deus nos ensina que Ele virá restaurar o seu povo, mas Ele virá condenar os impenitentes, os pecadores obstinados. Ele virá com justiça, uma justiça redentiva para o seu povo, mas punitiva para aqueles que negligenciam e recusam ao Senhor Jesus. Esse é o caráter do Deus justo que nós cultuamos, irmãos. Isso deve mudar a nossa concepção sobre o culto, porque aquele que nós estamos adorando aqui, quando nós viemos aqui adorar, é o Todo-Poderoso.
e aquele que está sentado no trono, e aquele que julgará toda a terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor virá. Aplicações para nós concluirmos de maneira rápida. Primeira aplicação: descanse na justiça de Deus, Ele vem. Você que está com o coração triste em ver o mal desse mundo, você que, ao ver a situação de Blumenau, até mesmo se ira sobre a situação, não contra pessoas, mas sobre a maldade que está no mundo, descanse no Senhor. Ele virá. Ele vem. É certo que Ele vem. Segunda aplicação: é uma pergunta. Quando Ele vier, de que lado você vai estar? Você vai estar no povo da aliança, guardado em Cristo no círculo de fogo? Ou talvez você seja esse impenitente que o Senhor virá com juízo? É tempo de arrependimento ainda, irmãos. O Senhor nos chama a nós reconsiderarmos a nossa conduta. Se temos pecado contra o Senhor em alguma dessas atitudes, temos que clamar misericórdia de Deus, prantear, nos ajoelhar, rasparmos nossos cabelos, colocarmos cinza, panos de saco, nos humilhar diante do Senhor, clamar por misericórdia. O nosso Deus é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terceira aplicação: isso deve também nos motivar a pregar o Evangelho àqueles que não estão em Cristo. Porque naquele dia, irmãos, ninguém vai poder alegar nada diante do Cordeiro, que virá como leão. Devemos pregar o Evangelho. Estamos atrasados já nessa missão. O Senhor está no controle, não tenho sombra de dúvida nisso. Mas e o nosso empenho pessoal? Olhando para o caráter de Deus, como que isso nos move a cultuar ao Senhor e a pregar o Evangelho? Quarta e última aplicação: nosso culto a Deus deve considerar o seu caráter, havendo temor do Senhor. Que o nosso culto, que o seu culto seja consciente de quem Deus é, do Deus justo. Cultuemos ao Senhor conforme a justiça dEle. Vivamos nossa vida cristã na dependência da justiça de Cristo e buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se sempre, nossas convicções doutrinárias influenciam nossa conduta de vida. Termino dizendo que não se engane, Jesus virá. 2 Pedro 3,4 diz o seguinte: o povo dizia: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram céus e terra, e esta foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: o dia do Senhor um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada,
mas Ele é paciente para convosco e não quer que nenhum pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus, do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Vamos louvar ao Senhor com uma última música, que em um verso diz: eu te louvarei conforme a tua justiça. Cante esse verso, pensando na justiça do Senhor. Amém? Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu